Olá. Se eu dissesse para vocês que a comunicação é uma das principais habilidades que o profissional da saúde deve desenvolver e que muitas vezes não é desenvolvida, vocês acreditariam? Eu começo contando um caso para vocês. Certa feita, estava eu num hospital de um reino muito, muito distante, com um paciente, uma paciente idosa, numa doença terminal, avançada, grave, com muitos sintomas, num contexto de fase final de vida. Dor, falta de ar. Nesse contexto, a gente teve muita dificuldade, junto à família e mesmo à paciente, para conseguir estabelecer alguns controles de sintomas. Principalmente porque a gente sabe que existem algumas medicações usadas no tratamento da dor e da falta de ar, como a morfina, por exemplo, que sofrem muito preconceito, um intenso tabu relacionado a tudo isso. Essa família reproduzia muito esse discurso dentro desse cenário do cuidado, não nos permitindo conseguir acessar essas medicações para conseguir controlar melhor os sintomas dessa paciente. Após intensas horas de comunicação, de acolhimento, explicação dos contextos e dos momentos, a gente conseguiu instalar uma medicação em bomba de infusão para controlar melhor os sintomas dela, uma bomba de morfina. O paciente ficou muito melhor dos sintomas naquele momento, não perdeu a lucidez, apenas controlou os principais sintomas. Nesse cenário, uma funcionária da higienização do hospital, uma colaboradora de muitos anos, entra nesse quarto. Bom dia. Limpeza. Aborda a família já a conhecia, funcionária colaboradora antiga do hospital, essa família já com esse paciente internado há algum tempo. E ela olha a paciente, como vai? Tá bem, que bom, né? Ficou melhor mesmo. Bomba de morfina? E saiu. A partir daquele dia, a gente nunca mais conseguiu instalar a medicação para controlar os sintomas dessa paciente. Porque a colaboradora da higienização, sem emitir uma palavra, sem vocalizar uma palavra, ela deixou claro de que aquela medida era uma medida talvez desproporcional ou inadequada para aquele contexto. E aí eu trago para vocês da importância dessas ferramentas de comunicação, do quanto é fundamental a gente alinhar entre todos os profissionais do cuidado, e isso inclui higienização, manutenção, o atendimento, eventualmente, obviamente, além de todos os outros profissionais que estão envolvidos no cuidado, qual que é o nosso objetivo de cuidado e para que algumas medidas são propostas e por que algumas outras não são propostas nesse contexto. A comunicação em saúde passa muito por tudo isso, pois o nosso papel como profissionais da saúde, especialmente como médicos, é tomar a decisão à luz das melhores evidências de conhecimento, olhando, obviamente, para as questões envolvidas em cada caso, mas sempre levando em consideração os valores do paciente. Se a gente consegue uma comunicação eficiente nesse cenário, a gente aí sim vai conseguir emitir o nosso melhor parecer e, de alguma maneira, trazer esse conhecimento para a família da importância e do porquê que algumas medidas são indicadas e outras nem tanto. E aí eu já trago para vocês um pouco desse conceito do que são os cuidados paliativos. Diferentemente do que muita gente imagina, é uma modalidade de cuidado reservado para pacientes com doenças ameaçadoras de vida, sempre olhando para o ser humano do ponto de vista bio, psico, social e espiritual. Sempre olhando para essa relação paciente-família, sejam eles adultos, crianças, prematuros, idosos ou, eventualmente, malformações genéticas intraútero. E agora eu conto um outro caso para vocês. Aqui a gente falou um pouquinho da importância do alinhamento de comunicação entre a equipe e, obviamente, colocando a higienização do hospital dentro da equipe de cuidado. Agora eu trago um outro exemplo de uma paciente, uma mulher, mais ou menos 70 anos, com uma doença oncológica avançada, ou seja, um câncer avançado em tratamento quimioterápico, onde teve uma falha importante do tratamento, ou seja, o tratamento não se tornou mais eficaz. Nesse cenário, foi optado
pelo oncologista, obviamente, pela suspensão do tratamento quimioterápico, visto a paciente ter muitos sintomas relacionados ao tratamento. E o oncologista trouxe para ela com uma expressão dizendo: nós estamos propondo umas férias do tratamento. Pessoal, quando a gente fala em férias, o que vocês imaginam? Férias é ruim? A gente não espera as férias o ano inteiro, fala por mim. Nesse cenário, a paciente chega para a equipe de cuidados paliativos e pergunta: Lucas, meu médico me disse que nós vamos fazer umas férias da quimioterapia. Isso é muito bom, né? E o tumor, eu imagino que ele vai ficar estacionado durante todo esse contexto. Ou seja, a doença não vai progredir enquanto eu não estiver fazendo o tratamento quimioterápico. Obviamente, isso demandou uma comunicação bastante importante naquele momento, onde a gente teve que clarificar algumas coisas e trazer para ela que as férias da quimioterapia, na verdade, era uma não resposta ao tratamento, de uma evidente progressão da doença, além de uma intolerabilidade do tratamento, ou seja, piorou muito a qualidade de vida da paciente. Por isso que foi optado pela suspensão. Essa paciente estava com uma expectativa extremamente desajustada a partir daquilo tudo ali, né? Ou seja, foi trazido para ela uma expectativa de uma coisa que a gente estava se vendo claramente que isso não iria acontecer. Obviamente, ali, a gente avaliando essa paciente em equipe interdisciplinar, e isso é uma constante dentro dos cuidados paliativos, a interdisciplinariedade, ou seja, a equipe multiprofissional vai estar sempre girando exatamente pela complexidade desse ser bio, psico, social e espiritual. Não vai ser apenas um médico, ou não é uma especialidade médica que vai conduzir toda essa questão. É uma modalidade de cuidado interdisciplinar chamado cuidados paliativos. E quando a gente traz um pouco dessa previsibilidade e consegue, de alguma maneira, projetar um pouco as coisas como vão acontecer dali para frente, isso traz muita segurança para o paciente e para a família, e eles conseguem fazer esse percurso do cuidado de uma enfermidade grave, como as que a gente está relatando, de forma bem mais segura e conseguindo, de alguma maneira, planejar os próximos passos. Trago um outro exemplo para vocês. E esse é um exemplo da vida, que são sucessivos pacientes que trazem essas questões. Como foi apresentado, eu sou geriatra de formação, trabalho com muitos pacientes com demência. Essa paciente eu recebi no consultório há mais ou menos 6 anos atrás. 90 anos, naquele momento, uma demência de Alzheimer em abertura. Um quadro relativamente leve, mas com uma potencialidade de progressão muito grande. Essa paciente foi minha paciente por 6 anos. Durante todos esses momentos de cuidado, eu fui trazendo para a família o que a gente imaginava dali para frente, o que poderia acontecer, o que não deveria acontecer, que a gente teria pneumonias aspirativas de repetição, que o uso de dispositivos de alimentação não muda o curso natural da doença, que em algum momento teria um acamamento maior e uma total dependência. Aí o reconhecimento dos familiares no futuro, e as coisas foram acontecendo exatamente como eu disse. Não porque eu tenho um poder de previsão, mas porque 90% dos casos, como dessa paciente, se transcorrem dessa forma. Essa paciente entrou num contexto mais de fim de vida, com agravamento da doença, e internou no hospital para fazer o que hoje eu sei, que foi a sua última internação. Na chegada da emergência, a família dessa paciente trouxe claramente: eu não quero que seja feito nenhuma medida invasiva, ou seja, não gostaria que a paciente fosse reanimada, tampouco utilizado sonda nasoentérica, hemodiálise, porque tudo isso foi sendo construído em consultório. Ou seja, junto com a família, foi se construindo quais eram as medidas proporcionais a esse caso e quais não. E quando chegou nesse momento final, a família foi o porta-voz de todas essas diretivas antecipatórias de vontade, que a gente chama, que foi sendo construído em consultório. Ou seja, quando a gente consegue criar essa previsibilidade, a gente consegue ter uma experiência de cuidado, por mais difícil que seja,
um pouco melhor e consegue agregar qualidade de vida para esse paciente, para essa família. E aí entra um pouco um conceito que a gente tem usado muito hoje em dia, que é do letramento em saúde, ou seja, da importância da gente realmente poder explicar para os pacientes e para as famílias qualquer coisa. Por mais complexa que ela seja, é a nossa responsabilidade como comunicadores de explicar numa linguagem adaptada ao contexto cultural, adaptada ao momento ou à cognição dessa pessoa, ao contexto econômico-financeiro, ao local, à profissão. Ou seja, nós, como comunicadores, que temos essa responsabilidade de explicar o que for uma doença genética rara, a teoria da relatividade, qualquer informação pode e deve ser compreendida pelos nossos pacientes. Talvez a maior parte dos pacientes e das famílias não saibam o que é metástase, não saibam o que é óbito, mas todos os pacientes e todas as famílias sabem o que é câncer e o que é morte. E eu trago para vocês, para fechar, da importância da gente ter momentos de estudo de comunicação em saúde dentro dos cursos de graduação, do desenvolvimento das soft skills, ou dessas habilidades não tão duras assim, e do quanto isso se faz cada vez mais importante nos cursos de graduação em saúde, e mesmo nas pós-graduações e nos desenvolvimentos profissionais, né, de todos nós. Nenhuma notícia não é uma boa notícia, e sim um convite ao medo. Muito obrigado.